Para quem não me conhece, meu nome é Jair. Eu congrego na igreja em Ariquemes há 32 para 33 anos. E nós vamos estudar um pouco sobre o livro de Apocalipse. Nós vamos falar um pouco da introdução do livro de Apocalipse, que ele foi escrito por João, o apóstolo, por volta de 95 depois de Cristo. João, ele se encontrava preso na ilha de Patmos e num dia em que ele estava buscando a presença de Deus em comunhão com o Senhor, ele foi tomado em espírito e teve a revelação das coisas que vão acontecer. Por isso que nós falamos que o livro de Apocalipse ele é um livro profético. Alguns discordam, mas nós entendemos que ele é profético. Amém? O tema principal do livro de Apocalipse é a pessoa do Senhor Jesus, o Cristo glorificado. Ele não se trata do arrebatamento da igreja, apesar de fazer alguns comentários. Ele não fala a respeito de como será o arrebatamento. Porque isso nós já vemos nos evangelhos, né? Quando Jesus cita como se dará a sua vinda. Nos livros, nos escritos de Paulo, quando ele também traz revelação como será a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E João, aqui no livro de Apocalipse, ele fala direto a respeito da visão que ele teve no dia do Senhor e que fala a respeito da vinda do Senhor Jesus para julgar todas as coisas. E o que vai anteceder essa sua vinda? Para julgar todas as coisas e estabelecer o seu reino aqui na terra. Nós podemos ver que João, ele escreveu o Evangelho, ele escreveu as epístolas e ele também escreveu o livro de Apocalipse. João escreveu o Evangelho de João, que fala do crer. Ele nos leva a conhecer Jesus e crer na pessoa de Jesus. Então, o Evangelho significa o crer que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. E as epístolas, que é a primeira, segunda e terceira, fala do ter certeza. Ele confirma essa vida que o Senhor Jesus veio oferecer à igreja. Então é ter certeza dessa vida eterna que nos espera. E o Apocalipse é para que nós, como igreja, estejamos preparados para não sermos pegos de surpresa. Então o Evangelho significa crer. As epístolas significam estar preparado. Não, as epístolas significam ter certeza que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E o Apocalipse é um alerta para nós estarmos preparados para subir com a igreja no dia do arrebatamento, para que nós não passemos por esse período, o qual está descrito no livro de Apocalipse. Amém? Então, a divisão geral do livro de Apocalipse. Jesus apresenta a divisão geral do livro de Apocalipse no capítulo 1, no versículo 19. Vamos ler? Eu gosto de ler alguns versículos, tá? Então, os irmãos podem estar com a Bíblia meio preparada.
Ou o Silvio, né, que sabe de cabeça tudo. Então nós vemos que quando João ele tem a visão do Senhor, ele recebe essa ordem para que João escrevesse tudo o que ele estava vendo e ouvindo do Senhor. Referente ao Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1, mostra os acontecimentos passados em relação ao tempo de João, as coisas que viste. Então ele fala para João, as coisas que você viu, escreve. Referente à igreja, que está no capítulo 2, no capítulo 3, retratam fatos presentes, as que são. E referente às nações gentílicas e o estabelecimento do reino de Deus através da igreja, no capítulo 4 ao capítulo 22, nós vamos estudar, refere-se aos eventos futuros, as que hão de acontecer. Então nós temos 3 divisões. Primeira, a que João ouviu. João deveria escrever o que ele ouviu e que viu. Depois, do capítulo 2 e do capítulo 3, nós vamos estudar as que são. E no capítulo 4 ao capítulo 22, refere-se a eventos futuros, as que hão de acontecer. Esta última divisão compreende as 70 semanas que está escrito lá no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 27. Depois vocês podem ler em casa para confirmar. Apocalipse é, pois, um livro profético, o único livro profético como um todo. Ele é todo profético. E muitos, como nós vamos estudar, até discordam que ele é todo profético, mas nós cremos que ele é todo profético. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando visitou João ali na ilha de Patmos, ele levou João em espírito, e em espírito ele mostrou para João tudo o que vai acontecer. Então é um livro que nós temos que estar preparados para esses acontecimentos. Por isso que são tidos como proféticos. O texto-chave do livro todo está em Apocalipse 1:7. Portanto, o livro não trata do arrebatamento da igreja. Vamos ver 1, versículo 7. Então nós vemos que ele não trata do arrebatamento da igreja, porque ele começa dizendo, eis que venho sobre as nuvens. Essa foi uma profecia descrita pelo próprio Senhor Jesus. E quando ele vier sobre as nuvens, ele vem para quê? Primeira vez. Primeiro ele veio como homem para quê? Para salvar a humanidade. E ele morreu na cruz, através do seu sacrifício. Ele pagou o preço do nosso resgate e voltou para o Pai, como ele diz lá em João, no capítulo 14. Eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Então Jesus, ele foi preparar lugar. Para quem? Para a igreja, para buscar a igreja. E quando ele voltar, ele vai encontrar com a igreja nos ares, como está lá em 1 Tessalonicenses, fala a respeito disso, do arrebatamento da igreja. Então, a igreja vai primeiro, ele diz que primeiro aqueles que morreram em Cristo, ao soar da trombeta, irão ressuscitar. Depois, os que estiverem vivos, encontrarão com aqueles que já ressuscitaram nos ares, com o Senhor, e vão
para o lugar aonde o Senhor Jesus está preparando para a igreja. E quando ele fala aqui para João, no versículo 7 do capítulo 1, ele diz, João descreve que ele vem em glória. Aqui ele já vem como Senhor. Ele já não vem mais para buscar a igreja. Essa visão é uma visão futura. Ele já vem como juiz. Ele já vem como aquele que veio julgar todas as coisas. Essa visão de Cristo já é uma visão de que agora ele não veio mais para salvar. Depois que ele levou a sua igreja, ele volta, mas volta para ser juiz de todas as coisas. O texto-chave fala a respeito do Senhor Jesus glorificado. Então, o esboço do livro de Apocalipse, como vimos, o tema do livro de Apocalipse é a revelação pessoal de Cristo glorificado e a sua vinda. E a classificação temática dos seus capítulos é: primeiro, a visão de Cristo glorificado, que está lá no versículo 7 do capítulo 1. João viu Cristo glorificado, assim como ele é realmente Deus sobre todas as coisas. Do capítulo 2 do capítulo 3, a igreja no passado e no presente. Então esses são os temas que nós vamos estudar no livro de Apocalipse. No capítulo 4, a igreja arrebatada. No capítulo 5, a igreja glorificada. Do capítulo 6 ao capítulo 18, a grande tribulação. É onde todos nós ficamos preocupados com ela, né? Mas nós vamos aprender que nós não precisamos ficar preocupados com ela se nós estivermos em Cristo. No capítulo 19, a volta pessoal de Jesus em glória. No capítulo 20, o milênio e o juízo final. E no capítulo 21 e 22, o perfeito estado eterno, aonde o pecado já não mais existirá. Aonde o Senhor diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Capítulo 1, a visão de Cristo glorificado. Trata-se de uma visão de Cristo como está atualmente na glória. O texto original de Apocalipse 1, de 1 a 3, diz que a revelação foi enviada através de um sinal. Por que João usou o simbolismo? Em primeiro lugar, esse tipo de código espiritual é compreendido somente pelos que conhecem a Cristo pessoalmente. Então, para nós entendermos o livro de Apocalipse, nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos ter uma experiência renovadora com o Senhor Jesus. Por quê? Porque o livro, por ser um livro profético, nós só entenderemos ele através da revelação que o Espírito Santo nos concede. Nós não conseguiremos entendê-lo naturalmente. Nós não podemos interpretá-lo, né, professora, como a mulher samaritana, que nós podemos usar tanto o espiritual como o natural. Aqui não, aqui nós não conseguimos entender naturalmente. Nós temos que receber o discernimento espiritual, a revelação do Senhor Jesus através do seu Espírito. Este livro originalmente foi enviado às 7 igrejas reais da Ásia Menor, porque muitos dizem que essas igrejas são prefiguradas. Não, elas são igrejas reais, elas existiram. E alguns dos apóstolos, eles viveram em algumas dessas cidades. O apóstolo Paulo mesmo, ele passou por todas essas cidades. Mas no versículo 3, João deixa claro que esta revelação é para todos os cristãos, em especial para todo aquele que ler
e guardar a sua palavra. Então essa revelação é para quem? Para a igreja. Para aqueles que buscam o conhecimento do Senhor, para aqueles que buscam uma intimidade com o Senhor. Para você ter intimidade com o Senhor, você tem que ler. Porque através da leitura você vai conhecer a pessoa do Senhor. Então você vai passar a ter necessidade de ter comunhão com ela, através da oração. E essa oração faz com que você se torne íntimo com o Senhor. Então, é para todo aquele que lê e guardar a sua palavra. É para a igreja. No capítulo 2 e 3, a igreja no passado e no presente. As 7 igrejas citadas representam 7 períodos da história da igreja. Da igreja, não é universal do reino de Deus não, tá? A igreja universal. Como o corpo de Cristo. A igreja mundial de todas as eras. Isso a Maria Augusta já deve ter ensinado para vocês, né? Sobre a história da igreja. Se não ensinou, vai ensinar ainda. Para entendermos, basta fazermos um confronto entre as igrejas locais mencionadas nos capítulos 2 e 3 e os períodos da história da igreja. No capítulo 4, nós vamos estudar sobre a igreja arrebatada. O arrebatamento de João, no capítulo 4, prefigura claramente o arrebatamento da igreja após sua presença neste mundo. No capítulo 5, nós vamos citando os temas, depois nós vamos estudar os capítulos, tá? Igreja por igreja. É só para nós termos uma ideia do que nós vamos estudar no livro de Apocalipse. No capítulo 5, nós vamos ver a igreja glorificada. Aqui temos representados os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, sob a forma de 24 anciãos, perante o trono do Cordeiro, integrando um culto em que tomam parte todos os seres celestiais. Trata-se da igreja já glorificada após ter sido arrebatada. Esses 24 anciãos representam quem? Os 12 patriarcas. Quem mais? Os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Então são os 24 anciãos. Então nós vamos ver que aqui a igreja, no capítulo 5, a igreja já está na presença do Senhor. A igreja já foi arrebatada, já está com o Senhor. No capítulo 6 ao capítulo 18, nós vamos falar sobre a grande tribulação. É um período de aflição sem paralelo, que sobrevirá aos judeus e aos gentios após o arrebatamento da igreja. Então, nós vamos estudar que os judeus, apesar de serem a nação escolhida por o Senhor para ser a menina dos seus olhos, aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas também irão passar pela grande tribulação. Não há palavras que possam descrever os horrores do sofrimento nesse período, marcado sobretudo pela falta de misericórdia divina e impiedade entre os homens. Por quê? Falta de misericórdia divina. Porque chegou o tempo de o Senhor julgar todas as coisas. E ele começa, o juízo começa onde? Pela casa do Senhor. Então, por isso que ele escreve, ele manda que João escreva o livro de Apocalipse, para quê? Para que nós não sejamos pegos de surpresa. Para que o dia que ele vir buscar a sua igreja, nós estejamos preparados. E não fiquemos observando a igreja subir e possamos sofrer a condenação que há de vir sobre a terra. Por isso que é a falta de misericórdia divina. Porque é tempo do Senhor julgar todas as coisas. Aqui o Espírito Santo já subiu com a igreja. E a terra agora está à mercê do anticristo, do falso profeta e do próprio Satanás.
É um período de 7 anos, segundo o estudo comparativo da Bíblia. Não é um período muito longo, né? 7 anos passa muito rápido. Mas depende do rápido, né, Marcos? Para aquele que está sofrendo, parece que é uma eternidade. Mas esses 7 anos serão fatídicos mesmo? Serão 7 anos? Todos são 7 anos. São 3 anos e meio de engano, aonde o anticristo irá enganar multidões. Depois de 3 anos e meio, ele rompe um pacto que ele faz com Israel, e aí então começa a perseguição, realmente, aonde são 3 anos e meio, de sofrimento mesmo são 3 anos e meio. Já. Mas muitos aceitarão, mas não conheço muito Apocalipse, mas diz que vai, na grande tribulação ainda, muitos Esses 3 anos e meio, ele vai ser um ano, os 3 anos e meio assim são 3 anos aonde vai haver uma paz mundial, aonde não vai haver perseguição, então vai acabar essas coisas. Mas aqueles que não subiram com a igreja, eles ainda terão a oportunidade de salvação. E a palavra de Deus nós vamos aprender no decorrer do estudo que ainda serão muitos. Sim, por quê? Porque agora é por esforço. Depois do arrebatamento da igreja, a salvação agora volta a ser por esforço. Como era no Antigo Testamento? No Antigo Testamento você tinha que se esforçar para cumprir as leis. Se você cumprisse as leis, você não ia para o inferno de imediato, você ficava aguardando a manifestação do Filho de Deus, para que através da manifestação dele você fosse salvo. Foi quando Jesus disse que ele esteve morto, mas ele ressuscitou, e agora ele tem a chave da morte e do inferno. Então quando ele morreu na cruz, esses 3 dias que ele ficou morto, foi para quê? Foi para que descesse até o inferno e tirasse cativo todos aqueles que morreram na esperança de ver o Salvador. Então ele tirou aqueles que estavam presos e levou consigo. Tirou a chave, a legalidade que o diabo tinha para prender todos aqueles que morriam, mesmo aqueles que morriam esperando ver a salvação. Eles ficavam presos, não em tormentas, mas ficavam presos. É o caso da parábola do rico e do Lázaro. Ali, de vez em quando, tem umas discussões teológicas na minha célula. Nós achamos que é literal, uns acham que é parábola. Eu penso que é uma descrição de como é o inferno ou o lugar de tormento antes de Jesus ter consumado a salvação dos homens. Por quê? O rico morreu e foi para onde? Para o inferno. Lá ele vivia em tormentos. Lázaro morreu e foi para onde? O seio de Abraão. O seio de Abraão ficava onde? Onde Abraão estava? No paraíso? Não mostra que Abraão estava no paraíso. A divisão era o precipício. Ali, o rico podia ver Abraão e o Lázaro. O Lázaro e Abraão podiam ver o rico. Só que a diferença é que Lázaro estava sendo consolado. E o rico estava em tormentos. Então, quando Jesus morreu, ele tomou a chave da prisão e abriu e levou consigo todos aqueles que morreram na esperança de ver o Salvador. Amém? Então, mas eu estou adiantando muita coisa. Vamos voltar para a introdução do livro. Os capítulos 6 ao 10 do Apocalipse abrange a primeira metade da tribulação, isto é, os seus primeiros 3 anos e meio.
Então nós vamos, nesses 4 capítulos, nós vamos ver esses 3 anos e meio de tribulação, que a igreja não vai passar, só aqueles que não forem arrebatados com o Senhor Jesus. Oi? Agora. Por isso que o escritor de Hebreus, quando ele começa lá, acho que é 3:7, Silvio, que fala: se hoje ouvir a voz do seu Senhor, não endureça o seu coração. Por quê? Porque o tempo de receber a palavra de salvação é agora, é hoje. Você está ouvindo a palavra de salvação. Agora é o momento da sua salvação, você que escolhe. É assim, essa revelação que o Senhor Jesus dá. Do capítulo 19, a volta pessoal de Jesus em glória. Essa volta pessoal de Jesus em glória é para julgar todas as coisas, tá? Depois da grande tribulação. É a segunda e última fase da sua volta, sendo a primeira fase o arrebatamento da igreja. A segunda fase, ele volta com a igreja para reinar os 1000 anos. É a segunda fase do arrebatamento. No arrebatamento, ele virá para os seus santos. Na sua volta em glória, ele virá com os seus santos, com a igreja, para livrar Israel, julgar as nações e estabelecer o milênio. Então a igreja, para voltar com o Senhor, ela tem que, primeiro, tem que subir, né? Então aqui nós vemos a prova de que a igreja já está com o Senhor, não está passando por tribulações. Para voltar com seus santos, Jesus virá primeiro para buscá-los para si. É óbvio, né? No capítulo 20, o milênio e o juízo final. O milênio trata do tempo em que Jesus Cristo estabelecerá o seu reino aqui na terra. 1000 anos. Os versículos de 1 a 3 descrevem a prisão de Satanás por 1000 anos. Esta prisão será no abismo e não no lago de fogo. Somente após o milênio, ele será lançado no lago de fogo, que é o inferno eterno. Ali ele não vai poder mais sair. E nem aquele que for lançado ali, juntamente com ele. O abismo é a prisão provisória de Satanás, o falso profeta e todos os demônios. Está lá em Lucas 8:31. Vamos abrir? Lê para nós, Lucas 8:31. Aqui é quando o Senhor Jesus, ele encontra aquele gadareno, né? E ali os demônios pedem para que ele não os mande para o abismo. Por quê? Porque eles sabiam que lá era uma prisão. E eles não poderiam retornar. E também Jesus permitiu por quê? Porque ainda não era o tempo do Senhor Jesus julgar Satanás e seus demônios. Jesus não veio para ser juiz, como homem aqui na terra. Ele veio como cordeiro, como aquele que se oferece em sacrifício. Então, ele permitiu que esses demônios entrassem nos porcos. Eles caíram no precipício, os porcos caíram no mar, os porcos morreram. Mas os demônios não, os demônios são espirituais, são seres espirituais. O demônio não morre. Assim como a nossa alma, tá, gente? Nossa alma também não morre, nossa alma é eterna.
Sim, porque na primeira vinda do Senhor, ele não veio como juiz. Ele não veio para julgar os demônios, ele veio para salvar a humanidade. Na segunda vinda, quando ele lançar Satanás no abismo, no lago de fogo, então ele lançará todos os seus demônios com ele. E juntamente com eles, todos aqueles que morreram sem Cristo. Não só os demônios, mas também os seres humanos que morreram sem Cristo. Isso na segunda ou na terceira? Hã? Isso é depois do milênio. Terceiro. Na segunda ele vem como arrebatador. Na primeira, ele vem como Salvador. Na segunda, ele vem buscar a sua igreja. Mas ele não completa a sua segunda. Por quê? Porque ele não pisa a terra. A igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. E vai subir com o Senhor para o lugar que ele tem determinado para nós. O lugar onde ele já foi preparar e já está preparado. Não foi isso que ele disse? Lá em João 14. Se o lugar estivesse preparado, eu dizia para vocês, o lugar já está preparado, mas eu vou preparar lugar. E quando esse lugar estiver pronto, eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Essa é a promessa do Senhor para todos aqueles que o esperam. Que assim como ele foi para o céu, ele vai voltar para buscar, para nos levar, para viver juntamente com ele, aonde ele está. Os primeiros a entrarem em um lago de fogo são a besta e o falso profeta. Por quê? Porque eles vão ser lançados já depois da tribulação. O diabo vai ser lançado no lago de fogo depois do milênio. Primeiro ele vai ficar preso por 1000 anos, para não atormentar mais o povo. Mas quando estiver completando os 1000 anos, ele vai ser solto novamente. E aí a palavra de Deus diz que ele ainda vai enganar multidões. O exército que ele vai enganar será um exército muito grande, para pelejar contra o Senhor. Aí sim, ele será lançado no lago de fogo, aonde já está a besta e o falso profeta. E por fim, todos os que morreram sem Cristo. Porque no milênio, aqueles que morreram sem Cristo, no nosso tempo, eles vão continuar mortos. Eles não vão ressuscitar. Só a igreja do Senhor vai ressuscitar e encontrar com Ele. No milênio, aqueles que morreram sem Cristo, todos vão continuar mortos. Depois do milênio, todos eles vão ser ressuscitados para quê? Para receber a sentença da condenação. Porque todos aqueles que morreram sem Cristo, depois de morto, não tem como ser salvo. Sim. Sim, ele vai enganar aqueles que estão vivendo no milênio. Mas a gente antes do segundo retorno? Sim, a besta, a festa e o falso profeta vão enganar muitos. Por quê? Porque esses 3 primeiros anos e meio vai ser uma falsa paz, onde eles vão fazer milagres e prodígios. Eu vi um pregador dizendo que Satanás ele é muito mais cruel quando ele atua como anjo de luz do que como Satanás mesmo, como adversário de Deus. Por quê? Porque como anjo de luz ele consegue enganar multidões. Por isso que Jesus disse que os dias da igreja aqui na terra seriam abreviados. Porque se ele não tivesse abreviado tais dias, até os próprios escolhidos seriam enganados. Está lá em Mateus 24. Então nós precisamos entender que nós não somos enganados por Satanás, porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. O que nos faz diferentes do restante dos homens é a presença de Deus nas nossas vidas. É a comunhão que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Se nós não temos a comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós somos iguais aos outros seres humanos.
Somos enganados o tempo todo. Não. O Espírito Santo sobe com a igreja no arrebatamento. Sim. A salvação vem através do negar a besta e o falso profeta. E a sentença de negar a besta e o falso profeta é a morte. É a razão. É a interpretação do português, da mulher samaritana. Tanto você pode ter revelação natural como espiritual. Você vai ter que discernir. Não, depois que o Espírito Santo subir com a igreja, a obra do Espírito não vai mais se manifestar nas pessoas. Aí nós vamos ter que, se nós não, eu vou subir com o Senhor. Aqueles que ficarem, eles vão ter que ter discernimento pessoal do período que eles estão passando. Aí é onde vai a ter a necessidade de quê? De conhecimento. É bem complexo. Gente, vamos, ó. Vamos prestar atenção, um por vez, Marcos. Não, ele não precisa, porque aquele que já não tem Jesus já é dele. Ele não se preocupa com isso. O Espírito Santo não é que ele soa, ele sofre. O Espírito Santo ele não invade a nossa vontade. Nós somos criados com livre-arbítrio. Nossa vontade, Deus não, ele não rouba de nós aquilo que ele já deu. Ele deu o direito de escolher o que nós queremos. Então o Espírito Santo, ele fala conosco. Se nós entendemos que precisamos de um Salvador, o que ele vai fazer? Ele vai nos convencer que o sacrifício de Jesus na cruz foi feito para me salvar. Mas eu posso rejeitar. Por quê? Porque eu tenho escolha, é o livre-arbítrio. Já os anjos, os demônios, eles não têm esse direito. Por quê? Porque eles foram criados com funções específicas. Eles foram criados para adorar a Deus e para servir a Deus. Quando eles deixaram esse estado natural de ser servo e adorador, eles perderam a presença de Deus, foram expulsos do céu. Eles estão aguardando só o cumprimento da sentença. Eles já estão condenados. Ao contrário de nós. Nós somos criados menores do que os anjos. Não é o que a Bíblia diz? Mas nós temos algo diferente dos anjos. Nós somos criados com livre-arbítrio, com direito de escolha. Quando o Senhor colocou o homem no jardim, ele poderia muito bem dizer para o homem, olha, eu ordeno que você não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas foi isso que Deus falou para o homem? Não foi. Ele disse para o homem, você pode comer livremente de toda a árvore que está no meio do jardim, menos a do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Então Deus fez o quê? Um alerta. Deus não ordenou que ele não comesse. E Satanás usou justamente isso para enganar o homem. Satanás não precisa de muita coisa para enganar a humanidade. Por quê? Porque quando Adão pecou, ele trouxe sobre a natureza humana já a essência do pecado. A essência do pecado já está em nós. Nós temos que lutar para fazer morrer essa natureza humana que nós temos. Para que a natureza de Deus prevaleça em nós, porque nós também temos a natureza de Deus em nós. Por quê? Porque Deus, quando criou o homem, ele soprou do seu espírito sobre o homem. Ele deu vida ao homem, ele deu da sua vida ao homem. Então nós temos também a vida de Deus, que é o Espírito.
Por isso que a palavra de Deus diz que o próprio Espírito, quem que é o próprio Espírito? O Espírito Santo de Deus. Testifica com o nosso Espírito. Qual Espírito? O Espírito do homem. Que nós somos filhos de Deus. Então Deus nos convence que nós somos seus filhos através do próprio Espírito nosso que foi dado a nós por Ele. Então Deus tem comunhão com o nosso Espírito. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quando Deus levar a igreja, ele está no Espírito, então ele já sobe com ele? O Espírito Santo sobe junto com a igreja. Ficava assim convicto que, né, pai? Porque o Espírito Santo já é difícil a gente. Verdade. Vai ser complicado. Vai ser bem complicado, mas a Bíblia diz que muitos ainda serão salvos. Sim, vai ser agora por esforço. A graça subiu junto com a igreja. Aí agora vem pelo esforço. Você vai ter que negar os prazeres que a besta e o falso profeta te oferecem. Não, acabou. Morreu sem Cristo, só vai ressuscitar no último dia. Aquele que ficar ainda tem chance. Quando aconteceu o arrebatamento, aqueles que estão na terra, eles ainda vão ter a oportunidade de salvação. Nós vamos estudar no capítulo 4 que uma multidão vai estar diante do Senhor. Aí João pergunta: quem são estes? Aí o Senhor responde para ele: estes são aqueles que vieram da tribulação. Então, aqueles que foram mortos na tribulação. Por quê? Porque eles não aceitaram a marca da besta, nem a do falso profeta. Então, eles foram mortos. Mas não deixa para a última hora, não. Não. Vai ser uma espada no pescoço. O tempo de aceitar Jesus é hoje. Fala, meu irmão. Sobe. E essa salvação que vai existir ainda é para todos. Para todos aqueles que estão na terra. A oportunidade é para todos. Não só para Israel. Não, para todos. Vai ser para todos. A diferença é que agora você vai ter que se esforçar. Você vai ter que negar a marca da besta na mão, na testa. Você vai ter que... vai sofrer. Vai ter que morrer. Literalmente. O sacrifício que Jesus fez na cruz por você, você vai ter que fazer por Jesus. Sim. É a morte. Tem gente também que não vai aceitar a Cristo de jeito nenhum. Não. Serão multidões. São esses que vão sofrer na grande tribulação. Ó, os santos reinarão com Cristo durante os 1000 anos. E os mortos sem Cristo só ressurgirão no final do milênio, como eu tinha dito. Então, aqueles que morreram sem Cristo, eles vão passar o milênio todo ainda mortos. Mas eles receberão vida por grande dia do julgamento final. Só para você receber a sentença da condenação. Porque ele não tem mais oportunidade de salvação. No início da minha conversão, nós tivemos a visita de um ex-padre, aqui, nesse lugar aqui. Isso foi muitos anos atrás, tá? Jesus ainda tinha barba preta. Foi muitos anos, 32 anos mais ou menos atrás, 32 para 33 anos. E ele cantava um hino que dizia assim que o homem, ele pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos, muito dinheiro, mas quando ele morrer, ele não vai levar nada. A multidão de amigos pode levar ele até onde? Até o cemitério. De lá para frente, o caso é mais sério. Por quê? Porque depois da morte segue o seu juízo.
Se você não se preparou quando era preciso, amar a Deus e fugir da aparência do mal, agora não adianta nem prece, nem Ave Maria. Isso é um padre cantando. A pessoa que morreu sem Cristo irá aguardar para o último dia a condenação do juízo final. Essa é a música dele. E a realidade da palavra de Deus. Todos aqueles que morrerem sem Cristo, eles vão ficar aguardando para a condenação no dia do juízo final. Então, no final dos 1000 anos, Satanás será solto e voltará a enganar as nações, que está no versículo 7 e 8 do capítulo 20. Assim, essas ações, juntamente com Satanás, serão destruídas por juízo repentino de Deus. Então, ele ainda vai enganar muitas pessoas. Muitos serão enganados. A Bíblia fala que é Gog e Magog. Serão multidões como a areia do mar. A areia da praia. Do mar não, da praia. Aparecerá então a resplandecente trono branco do juízo final. Então, depois dos 1000 anos, o Senhor Jesus vai julgar todas as coisas. Todos irão comparecer diante do tribunal do Senhor, que é esse trono branco. E aquele que nele está assentado julgará todos os homens. Apocalipse 20, de 11 a 15. Todos os mortos sem Cristo serão trazidos à sua presença. Todos os mortos sem Cristo. E todos serão julgados e lançados no lago de fogo, que é o inferno eterno, onde já está a besta, o falso profeta, o diabo, e por fim, o último inimigo do Senhor, que é a morte. A morte. Sim. Quem morreu, se morrer sem Cristo hoje, já está condenado. Ele só está aguardando para o último dia a sentença ser executada. Aqui, diferentemente da nossa lei, ela não expira. A nossa lei caduca, né, Marcos? A lei do Senhor não caduca. Ela é justa. Capítulo 21 e 22. O perfeito estado eterno. Aqui temos uma perspectiva de como serão todas as coisas depois que o pecado for julgado e banido do universo. É um quadro da terra e seus novos habitantes, quando Deus fizer nova todas as coisas, assim como era no princípio. Apocalipse 21, de 1 a 4. Vamos ler? Seria bom, né? Amém. Olha que tremendo. Depois de todas essas coisas, o próprio Senhor vai reinar no meio do seu povo, que é a igreja. Jesus, depois de julgar todas as coisas, de tomar posse do reino, ele vai entregar. Amém, irmãos? Amém. Ele vai entregar o domínio para o Senhor. E o Senhor vai reinar no meio de nós.
os sistemas de interpretação do Apocalipse. Há 4 principais sistemas de interpretação do livro de Apocalipse: o sistema futurista, o sistema histórico, o sistema preterista e o sistema simbolista. O sistema futurista é o mais conhecido, que considera o livro como cumprimento futuro. É o que nós cremos. Nós cremos que é um alerta que o Senhor Deus, através de Jesus, está nos dando para que nós estejamos preparados para o arrebatamento. As profecias escritas no livro de Apocalipse é para que a igreja viva preparada. Porque quando acontecer essas coisas, a igreja já não vai estar mais no meio da humanidade. A igreja já estará com o Senhor. Então, aqueles que andam com o Senhor não precisam preocupar com o Apocalipse. O Apocalipse não é para a igreja passar por ela. É para a igreja entender que ela precisa se santificar para que quando ela se encontrar com o Senhor nos ares, ela seja arrebatada. Não é para que a igreja entenda que no meio da tribulação ela pode ser salva. Não, a igreja vai ser salva antes. É para que nós possamos estar preparados. Considera que a igreja será arrebatada a qualquer momento, vindo a seguir a grande tribulação para Israel e as demais nações na terra. Então, esse sistema futurista, ele crê que a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. Jesus não disse que ele vai vir como ladrão? Expressão feia, né? Mas é a mais correta. Por quê? Porque nós não sabemos quando o ladrão vai roubar a nossa casa. Às vezes nós saímos, esses dias a minha filha estava na casa dela, numa chácara que ela tem lá em São Paulo, e eles passaram o final de semana. Eles saíram da casa, o alarme não estava funcionando, né? Tinha acabado a pilha, e o meu genro disse: lá em São Paulo eu coloco outra pilha. E foi embora. Ele chegou em São Paulo, o pessoal da chácara, lá do condomínio da chácara, onde ele tem a chácara, ligaram para ele: olha, sua chácara foi invadida, roubaram tudo que tinha dentro da sua casa. Então, a gente precisa estar apercebido. O ladrão, ele vem quando você menos espera. Se ele tivesse colocado a pilha no controle ligado ao alarme, quando o ladrão entrasse, tentasse arrombar a porta, ia disparar o alarme, né? Aí ia lá na frente do condomínio e eles iam correr lá e impedir o roubo. Mas o ladrão veio e roubou. Assim também vai ser no dia do arrebatamento do Senhor. Quando nós menos esperarmos, o Senhor vem para buscar a sua igreja. Se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar, mesmo achando que somos salvos. Porque só o levantar a mão não nos salva. Paulo disse: se com sua boca confessares a Jesus como Senhor, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É necessário uma confissão, é necessário uma entrega pessoal para o Senhor. Você precisa entregar a sua vida para o Senhor. Sem essa entrega, nós não seremos salvos. Com o juízo divino sobre as trombetas, selos, taças, tá? Não é taças não, é que mesmo eu tentando corrigir tudo, né, passou alguma coisinha da ira de Deus. Então, o sistema futurista, ele crê que esses juízos divinos de Deus, das trombetas, dos selos e das taças da ira de Deus ainda não se cumpriram. Eles só vão se cumprir depois do arrebatamento da igreja. Há entre o sistema futurista alguns que ensinam que a igreja passará pela tribulação, ignorando o que declara a palavra de Deus em Apocalipse 3:10, 1 Tessalonicenses 1:10 e Romanos 5:9.
fala que a igreja vai ser arrebatada antes. Mas, como eu disse no início, o livro de Apocalipse ele é totalmente entendido por revelação. Por ser um livro profético, não é por discernimento humano, mas é discernimento espiritual para que nós possamos compreender o Senhor. Esse dia da ira do Senhor é o período da grande tribulação de Apocalipse 6,17, que será de 7 anos. Sistema histórico. Esse sistema interpreta o Apocalipse dos capítulos 6 ao 19, como sendo a história bíblica da igreja, compreendendo do primeiro século aos tempos atuais. Ô, meu irmão, obrigado. Então nós precisamos ver que é uma parte. Eles entendem que o Apocalipse é uma parte. Não, o Apocalipse é um todo. As profecias é um todo, desde o primeiro capítulo até o capítulo 22. Então, apesar do Senhor Jesus fazer comparação às 7 igrejas, às 7 eras da igreja, o capítulo 6 ao capítulo 19, ele trata literalmente com aqueles que ficarem após o arrebatamento. Não fala a respeito das eras da igreja. No compreender desse sistema, grande parte das profecias já se cumpriram, e as demais estão se cumprindo agora mesmo nos acontecimentos mundiais. Também foge da revelação dada pelo Senhor Jesus a João. Por quê? Porque, por ser uma profecia, os acontecimentos são acontecimentos futuros. E por a igreja não estar no meio, sendo incluída nas profecias do Apocalipse, é porque a igreja já está com o Senhor. Ela já não vai passar pelas tribulações. Então, essa visão aqui, esse sistema de interpretação, ele foge da profecia bíblica. Sistema preterista. Esse sistema interpreta o Apocalipse como tendo se cumprido todas as suas profecias no passado. Já se cumpriram todas. Eles entendem que João escreveu eventos que ocorreram na terra na época do Império Romano. Seus defensores manipulam datas para tudo, inclusive para os 10 reinos de que fala o Apocalipse, como expressão final do Império Romano. Não é verdade. O livro de Apocalipse trata de revelação futura, depois do arrebatamento da igreja. Temos que compreender que fatos passados não são mais profecias. Aquilo que aconteceu já não deixa de ser profecia. Por quê? Porque já se cumpriu. Você já viu alguma profecia que já se cumpriu na sua vida fazer com que você fique esperando ela novamente? Não. Ela já se cumpriu. Então não precisa se santificar, Silvio? Há um provérbio popular que diz que há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: uma flecha lançada, uma palavra proferida, uma oportunidade uma vez perdida. Verdade. Passou, já era. Não tem como mais voltar. Mas nós vemos que a igreja já está com Jesus no livro de Apocalipse. Então as profecias ainda não se cumpriram. Entretanto, o livro de Apocalipse continua dizendo que ele é uma profecia a se cumprir, conforme está aí. Apocalipse 1:3, 22, 7, 10, 18 e 19. Esse 22 aqui é o capítulo, tá? Capítulo 22 de Apocalipse. Sistema simbolista. É também chamado de idealista ou espiritualista. Esse sistema de interpretação ensina que no Apocalipse tudo é simbólico, representando apenas o conflito entre o bem e o mal. Se a gente olhar os ensinamentos na Discovery, né, tem um programa que fala a respeito da Bíblia.
você vai ver que os ensinamentos que eles tentam nos ensinar é justamente isso aqui. Que o Apocalipse ele simboliza o conflito entre o bem e o mal. Que aqueles que são bons não vão passar por situações que está descrito no livro. Mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia fala que todo aquele que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida irá sofrer no dia da grande ira do Senhor. O sistema simbolista não há nada de histórico nem profético. O que o livro contém são princípios fundamentais espirituais. O sistema simbolista do Apocalipse é, portanto, uma forma de expressão do racionalismo, infelizmente chamado de cristão. Porque muitos cristãos tentam racionalizar o Apocalipse, né? Nós vemos assim, você vai falar com muitas pessoas, elas tentam dar explicações naturais. Deus é muito bom, aqueles que são bons não vão passar por julgamento. Deus não vai julgar ninguém. É verdade, Deus não vai julgar ninguém porque Ele deu essa autoridade ao seu Filho. Quem vai julgar a humanidade não é Deus, é o seu Filho. Porque quem foi rejeitado? Foi o seu Filho. E por ele ter obedecido a Deus, Deus deu o direito a ele de julgar todas as nações. Está lá em Hebreus 5,8 que fala que ele recebeu a autoridade porque ele obedeceu a Deus em tudo. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então Jesus vai ser o grande juiz. E ele mesmo diz lá em João, no Evangelho de João, quando eles são questionados sobre Deus é amor, ele fala, verdade, Deus é amor. Deus não vai julgar ninguém, mas Ele deu autoridade para o Filho para julgar todas as coisas. Os racionalistas adeptos ao sistema histórico, preterista, simbolista, acham que suas próprias opiniões valem mais do que a palavra de Deus. É verdade, muitos teólogos acham que o entendimento dele é o correto. Ele não procura na multidão de conselhos. Aquilo que ele tem de revelação é dele, é próprio e é verdade. Mas a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece que são caminhos de vida, mas o final deles é morte. Por quê? Porque não condiz com a verdade da palavra de Deus. Mesmo sendo verdade para mim, se não for verdade para a palavra de Deus, o final dela não pode produzir vida, só pode produzir morte. Aquilo sim, sim. A igreja não crê nisso, porque a igreja já não vai passar por isso. A igreja está passando por isso. Esse esfriamento é natural, a igreja está passando. Agora, só que antes de começar a tribulação, o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas esse período da igreja, ele não é do sistema histórico. É um paralelo, uma revelação profética que o Senhor dá para João quando ele fala das 7 igrejas. Essa revelação histórica, ela só crê do 6 ao 19, do capítulo 6 ao 19. E as eras da igreja está no capítulo 2 e 3, que começa da igreja de Éfeso, vai até a igreja de Laodiceia. Sistema histórico. Esse sistema interpreta o Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 19. Da igreja. Só sim, que a igreja vai passar pela tribulação. Jesus vai salvar a igreja no meio da tribulação. E a igreja não vai passar pela tribulação. A igreja vai ser arrebatada antes. Por isso que ela foge, esse sistema histórico, ele foge da profecia.
Porque ela interpreta só do capítulo 6 em diante no racional. Ela racionaliza o livro. Quando o Senhor fala a história da igreja, ele compreendendo a história da igreja, ele cita as igrejas de Éfeso até Laodiceia. Mas cada igreja tem uma característica. Nós vamos estudar ainda, essas características representam com cada era, chegando até a igreja atual, que nós estamos vivendo hoje. Assim, de acordo com a palavra de Deus, né? Não é... Aonde eu parei? Eu estava? Aquilo que da Bíblia que não cabe em suas mentes, eles recusam. Tratam como absurdo, como a palavra de Deus do julgamento do homem. Eles acham que Deus não vai julgar o homem. Por que pensam assim? Porque Satanás colocou nas suas mentes que Deus é bom e que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus não vai jogar o homem no inferno. Mas não é Deus que joga o homem no inferno. É o próprio homem que rejeita a retornar para o seu estado natural. Deus, quando criou o homem, ele criou para ter comunhão com ele, realmente. Deus vinha ter comunhão com o homem. Essa comunhão quem quebrou foi o homem, não foi Deus. Por isso que ela precisa ser restaurada. Por isso que nós precisamos voltar para o estado natural nosso. O estado natural nosso é viver na presença de Deus. Eu sempre tenho conversado com filhos de Deus e compartilhado com eles a respeito de que o Senhor está se fechando. E em meio a essa pandemia, eles não têm discernimento de viver. Segunda Crônica 7:14 fala que se louvou, se chama o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. Então, em meio a essa pandemia, Deus permitiu a pandemia, permitiu tudo. Quantas pessoas estavam respirando através do oxigênio com saúde? Porque eles se humilharam naquele momento. E a família estava em casa de joelho, clamando. Então, números de pessoas foram salvas. São situações que o próprio Jesus descreveu. Quando ele estava falando lá no capítulo 24, 25 de Mateus. Ele foi questionado a respeito, quando será a sua vinda? Agora vai acontecer isso? Ele falou, não, vocês têm que estar percebidos. Porque vai acontecer guerra, rumores de guerra, vai acontecer fome, vai acontecer pestes, doenças. Mas vocês fiquem apercebidos. Por quê? Porque não é o fim. Não é o fim. Mas nós temos que estar, quando ver essas coisas, nós temos que nos preparar. Porque se o Senhor Jesus voltar hoje, Ele tem que me encontrar preparado para subir com Ele. As 10 virgens. As 10 eram igrejas, não era? Só que 5 eram prudentes. 5 viviam esperando a volta do noivo. E 5 viviam esperando, quando o noivo chegar, eu estou de boa. Por quê? Porque eu creio em Jesus. Então, quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, eu vou estar de boa, vou estar esperando Ele. E não procurou manter o azeite nas vasilhas. O azeite simboliza o quê? A presença de Deus, o Espírito Santo nas nossas vidas. E quando o noivo chegou, as que tinham azeite foram, as que não tinham ficaram. E elas tiveram outra oportunidade? Não tiveram. Os talentos, a parábola dos talentos é a mesma coisa. Aquele que entendeu o que ele recebeu do Senhor, ele tinha que produzir, foi salvo. Aquele que recebeu a salvação e enterrou ela, o que aconteceu com ele? Foi lançado nas trevas. Oi? Sim.
Isso é dever de todo aquele que recebe a vida de Cristo. Nós recebemos um novo nascimento para testemunhar que Jesus veio na terra como homem pagou o preço do nosso resgate. Então, agora eu sou uma nova criatura. É a mudança de vida que nós demonstramos para as pessoas, de que agora eu não vivo mais para as minhas vontades, mas eu vivo para a vontade daquele que me salvou. É que muita gente não entende. O que morrer para Cristo significa mudança de atitude. Nós temos que nos mudar completamente. Isso não acontece da noite para o dia, mas essa morte tem que ser gradativa, até ao ponto de nós morrermos totalmente. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, se você for ler Romanos no capítulo 7, você vai ver a luta interna que Paulo tem. Essa luta que ele luta com ele mesmo, dizendo: como eu sou um homem desventurado. Por quê? Porque agora eu conheço o bom, o bem, e eu não faço o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Então, mas se você for ver Paulo já em 1 Coríntios capítulo 12, que ele fala que agora não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim, e o viver que agora eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha que diferença de um Paulo que tinha conflito, e agora para um Paulo que já sabia que ele não tinha mais dificuldade em negar tudo. Ele fala: eu mesmo considerei tudo como refúgio, por causa do grande amor de Cristo. Paulo, se nós formos olhar a vida dele, ele foi um homem criado para ser um dos principais de Israel, em relação a doutores da lei. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que quando Gamaliel falava, todo mundo parava para ouvir. Eles não ficavam discutindo se Gamaliel estava certo. Eles paravam e ouviam, por causa do seu conhecimento. E Paulo foi instruído a seus pés. Paulo mesmo diz: eu na minha idade eu sobrepunha a todos em sabedoria, em conhecimento. Mas sabedoria religiosa, em conhecimento, não sabedoria do alto. Que quando ele teve essa revelação de Deus, de que Jesus era Deus, ele mudou completamente a direção da sua vida. Quando ele diz para o rei Agripa, falou: ó rei, eu não fui rebelde à visão celestial. Porque o rei conhecia a história de Paulo. Ele sabia que Paulo foi criado para ser doutor da lei. E Paulo abriu mão da lei para servir a Cristo. Então, é essa mudança que tem que haver em nós. O batismo é morrer. Morrer. Quando você está sendo batizado, você está declarando para o mundo que você morreu para o mundo. Quando você é imergido na água, você afundou na água, ali é a morte, você morreu. Quando você sai da água, você ressuscita para uma nova vida em Cristo Jesus. É a nova criatura. Essa nova criatura tem que começar a viver em nós. Tem que começar a testemunhar em nós. Esse sistema procura descreditar o cumprimento literal dos profetas bíblicos, Daniel, Zacarias, Ezequiel, Apocalipse e outros, porque todos os profetas profetizaram a respeito da vinda do Senhor. O próprio Jesus disse: Abraão viu o meu dia, e quando ele viu o meu dia, ele se alegrou. Abraão morreu quantos mil anos antes de Jesus? Quantos anos? 2100 anos, mais ou menos. Então, Abraão já sabia que ia haver o dia em que o Senhor, na plenitude dos tempos, iria se manifestar à humanidade. Abraão viu o dia do Senhor Jesus e se alegrou. Os ensinos bíblicos
dos racionalistas são exclusivos da razão humana. São como a flor artificial, quase perfeita, mas sem vida e sem perfume. Quantas vezes nós chegamos em uns lugares, né, nós vemos aquela samambaia, a coisa mais linda, a gente chega perto e é de plástico. Não precisa aguar nada, né? Não é igual a natural. A natural precisa receber vida para continuar vivendo. Assim é a nossa vida. Ela tem que receber vida para continuar vivendo. É a vida de Deus. Ela tem que brotar em nós para que nós possamos continuar vivendo. Em geral, na linguagem popular, chamamos racionalistas de humanistas. Porque todo humanista, o que serve para ele é aquilo que seu intelecto consegue compreender. E o Apocalipse, ele é revelado pelo Senhor Jesus. Amém? Dá tempo de eu terminar a introdução, então. A princípio, o humanismo era apenas uma filosofia. Hoje, no entanto, é uma religião, um princípio de vida que alcançou milhares de seguidores, inclusive na igreja. Tem muita gente no meio da igreja que crê dessa maneira. Capítulo 1, a visão do Cristo glorificado. O capítulo 1 de Apocalipse abrange a primeira parte da tríplice divisão do livro, que está lá em Apocalipse 1,19, que fala, referente ao Senhor Jesus Cristo, como Ele está na glória em relação à sua igreja. O ponto central deste capítulo é a visão de João, que escreve sobre a pessoa de Cristo e como será a sua vinda. A revelação de Jesus Cristo. O termo revelação significa literalmente no original retirar, remover completamente para mostrar algo que estava oculto até então. Jesus disse que a verdadeira visão que nós teríamos sobre ele ainda estava para ser revelada. E ele deu uma demonstração lá no Monte da Transfiguração. Vocês já leram os evangelhos? Quando o Senhor Jesus ele vai para o monte e leva Pedro, Tiago e João com ele. E quando eles estão orando no monte, aparece Moisés e Elias, e eles olham para Jesus, Jesus está resplandecendo, juntamente com Moisés e Elias. Ali Jesus estava mostrando para os seus discípulos a sua verdadeira identidade. Tanto que eles começaram a questionar a respeito disso, começaram a dizer, Senhor, quer que nós fazemos 3 tendas para vocês aqui? Uma para você, uma para o Elias, outra para o Moisés? Eles não sabiam o que falar. Tamanha foi a revelação que eles tiveram da pessoa de Jesus que eles ficaram de boca aberta, de verem o Cristo glorificado. Jesus ali mostrou para eles quem ele era realmente. A visão que eles tiveram de Jesus é Jesus, o Filho de Deus, glorificado. Assim como ele se mostrou para João aqui, no livro de Apocalipse, quando João estava exilado na ilha de Patmos. Ele se mostrou para João dessa mesma maneira. Por isso que João não teve dificuldade de reconhecer quem falava com ele. Porque João já conhecia ele. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipse, apo, afastado ou distante. Calipse, remoção, retirada ou revelação. Esse é o significado da palavra Apocalipse. O livro de Apocalipse torna claro que ele não se ocupa do arrebatamento da igreja, e sim da aparição pessoal de Jesus em glória neste mundo, a este mundo. E isto ocorrerá somente após o arrebatamento da igreja.
O servo bom entende o Apocalipse. Isso aí é uma cutucadinha, né, Marcos? Somente quem é servo do Senhor pode entender o livro. Quem não é servo procura racionalizar o natural. É aquilo que nós acabamos de falar a respeito das interpretações que há no livro de Apocalipse. Então, somente quem é servo entende por quê? Porque ele sabe que o livro é profético. E ele começa então a buscar o entendimento e a tentar compreender quando se dará essas coisas. Quando nós estamos estudando o livro de Apocalipse, a primeira coisa que nós procuramos entender, quando vai acontecer essas coisas? Por isso que muitas vezes a gente se perde, né, um pouco, porque a gente fica preocupado muito com essas coisas. E a igreja não precisa se preocupar. Por quê? Porque a igreja já vai estar com o Senhor arrebatada. Tem que se preparar. Para esses, a dificuldade de entender esse livro continuará. Aquele que tenta racionalizar vai continuar tentando entender na sua mente e razão. Por isso que muitos vão ser enganados pelo anticristo. Por quê? Porque eles não vão compreender o tempo da visitação deles. Eles vão achar que Jesus veio, pegou a igreja e levou para um outro planeta. Um disco voador veio, né? Como tem muitos futuristas, que são os ufólogos, né? Eles acham que a salvação vai ser para alguns que são especiais, que vão ser levados no disco voador para fora desse planeta. Inteligentes, só os inteligentes, né? Para começar uma nova raça. Se fosse assim, eu estava lascado. Quanto ao Senhor Jesus Cristo, devemos ir a Ele e servir a Ele. É pela fé que conseguimos alcançar tal intimidade e entendimento da revelação das coisas que irão acontecer. Somente pela fé. A fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam, não é? E a convicção, né? Nós temos que ter convicção do que vai acontecer. Então, só pela fé. Na realidade, esse é o único livro ditado literalmente por Jesus, que usou João como seu escriba. O livro não é de João. Não foi João que entendeu o Apocalipse. João só escreveu aquilo que Jesus disse a ele. Não foi o que Jesus disse a ele? Escreve as visões para testemunho. Então, João só escreveu. O Senhor Jesus ditou o livro de Apocalipse todinho para ele. Essa revelação não trata apenas de Jesus Cristo glorificado, mas trata também das 7 eras da igreja na terra. É aí que nós vamos estudar, Marcão, as 7 eras da igreja, que são as 7 igrejas. Assim como na parábola do semeador, há 3 solos diferentes para a semente. Qual que são os solos de Mateus lá? A Lloyd falou hoje na oração. Hoje não, ontem. O espinho, o rochoso e a terra boa, né? Parábola do semeador, está lá. Do 13, de 1 a 8. Então, assim também a parábola, como na parábola do semeador, há 3 diferentes. Revelação. Em Apocalipse, Jesus fala de 3 tipos de servos. São 3 terrenos, são 3 servos. O primeiro servo, o servo escravo, que serve a Cristo por medo de perder, são temporãos, um dia o abandonarão. Esse é o que nasce em terreno rochoso. Ele não cria raiz, porque o terreno, as pedras não permitem que a raiz se aprofunde. Quando vem a dificuldade, o que acontece? Eles vão embora. Depois, são os servos mercenários, que servem a Cristo por interesse próprio, servem para esperar algo em troca.
Isso aí na nossa geração, né, quase que não é ensinado, né? Você dá para receber. E usa texto bíblico para levar as pessoas ao engano. Mas nós precisamos estar percebidos. Esses tipos de servos existem no meio da igreja. Eles são dos nossos? Jesus diz que não, mas eles estão no nosso meio. Servos filhos, estes servem a Cristo por amor, jamais o abandonarão, porque o amor de Deus está neles. Esses reconheceram. É a terra que produz 100 por um, né? É a terra boa. Nós precisamos entender, nós precisamos ser essa terra boa, nós precisamos ser esses servos, filhos. E nós entendemos que somos filhos, por quê? Porque o Senhor nos adotou como filhos. Quando ele começa o Evangelho de João, o que ele começa dizendo? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Lá em 12, né? 11, 12. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas nasceram de quem? De Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus porque nascemos em Deus. Então nós somos filhos. E esse jamais abandona o Pai. Ele pode passar por situações, ele pode até pecar, porque ele está sujeito ao pecado. Nós estamos no mundo, nós vivemos sujeitos ao pecado. Mas o pecado não pode ser uma constância na nossa vida. Porque o próprio João escreve lá em 1 João no capítulo 2, ele fala: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Então, nós pecamos por quê? Porque nós somos carnais, e ainda a natureza humana habita dentro de nós. Não é porque nós recebemos Jesus que a natureza humana se foi, não. Ela não vai, ela fica subjugada quando nós alimentamos o nosso espírito. Mas, se nós deixarmos de orar, de buscar a Deus, ela volta a dominar nossas vidas. Não sei se vocês, né? Comigo quase sempre acontece isso. Quando você deixa de orar, de buscar o Senhor, a sua natureza começa a comandar você novamente. Então nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele deseja que nós sejamos parecidos com Ele. E isso tem que fazer morrer a nossa natureza diariamente. Pecamos? Pecamos, mas não vivemos na prática do pecado. As coisas que em breve devem acontecer são eventos inevitáveis que ocorrerão aqui na terra após a subida da igreja ao céu. Esses acontecimentos estão decretados por Deus e não são condicionais, irão acontecer. Muitas vezes a gente pensa que Deus se arrepende. Deus não se arrepende. Ele pode retardar o julgamento, como aconteceu com Israel. Mas o julgamento vem por causa do pecado. Apesar de nos amar, mas Ele é justo. A autenticidade do livro de Apocalipse é testificada por 3 pessoas: o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo e o apóstolo João. Nós vamos ver citações que nós vemos os 3 testemunhando do livro de Apocalipse. O livro fala também dos bem-aventurados, que no total são 7. Primeiro, bem-aventurado aqueles que leem e guardam as coisas nelas escritas. Nelas o quem? Nas profecias do Apocalipse. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Morrem no Senhor, tá? Não é sem o Senhor, não. É bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Bem-aventurados aqueles que vigiam e guardam as suas vestes. Bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro.
E bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Amém?